Como está a estrutura da sua casa? Você tem deixado os anjos mesmo conduzirem a estrutura da sua família? Tem consagrado a sua família aos santos anjos? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom ter a Tua presença mais uma vez conosco, percorrendo esse itinerário espiritual com a Palavra de Deus. Mergulhar sempre mais nesta presença, nesta graça de termos com certeza esta Palavra que vai nos iluminando. Hoje nós temos a anunciação do anjo Gabriel a Maria, uma festa bonita na igreja, 9 meses aí para chegar ao Natal. Então quantas coisas nós temos a comemorar, bem dizer, e pedir ao Senhor que possa nos gestar ao longo deste tempo pelo seu Espírito até o Natal, para que possamos também no Natal sermos aquele que nasce sempre para uma vida nova. Bom, eu quero pegar com vocês o Evangelho de hoje, está em Lucas capítulo 1, do versículo 26 ao 38. E diz assim: naquele tempo o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graças diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e este é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Bom, aqui há essa passagem muito bonita, e quando eu lembro desta passagem, não sai da minha cabeça a imagem da casa de Loreto, na Itália, aonde temos lá a estrutura, aonde, segundo a tradição, teria ali vivido Jesus, José e Maria. E ali tem, em uma dos cômodos, tem uma janela que se fala justamente a janela onde entrou o anjo Gabriel para esse anúncio. E é bonito pensarmos, né? Gabriel fala: alegra-te, ó cheia de graça, ave cheia de graça, se alegrará, porque recebe o anúncio que nós somos convidados a nos alegrar. Você, quando recebe um anúncio, é convidado a alegrar-se na presença do Senhor, alegrar-se nele, olhar para ele. Mas, ao mesmo tempo, nós somos convidados a justamente olhar para esta palavra que muitas vezes nos perturba. Maria perturbou-se com a saudação do anjo e estruturar a nossa casa sobre a palavra. E aí, fico pensando nessa história, para quem não conhece, de Loreto, aonde, segundo se conta, os anjos teriam levado esta casa até o interior de Loreto, interior da Itália, em Loreto. E aí você percebe, olha que loucura. E é lógico, aí se gerou pesquisas, pensou, será que isso tudo é verdade? Será que não é uma invenção? E as pesquisas começaram a comprovar que a estrutura que estava lá, a forma como foi construída, o material com o qual foi construído, é datado justamente da época de Jesus, da época onde o Senhor teria vivido a sua infância, e também são materiais comuns à Palestina, aonde está lá a gruta. Temos lá uma basílica dedicada justamente em Nazaré a este lugar. E ali começou a se perceber essa estrutura, tinha compatibilidade, e que essa estrutura encaixava perfeitamente na gruta, aonde nós temos lá a basílica. Então há um perfeito encaixe
Então as coisas parecem realmente ter sentido. Ali ainda há na estrutura da casa algumas marcações, alguns símbolos que eram típicos dos cruzados. Por quê? Porque há relatos de cruzados que falam dessa estrutura que havia lá na gruta em Nazaré. Ou seja, essa casa, tal como a gruta e com essa estrutura, ela estava em Nazaré. Mas então, como ela foi parar justamente lá na Itália? E começaram a pensar, então, os cruzados poderiam ter levado através esta casa, essa estrutura, terem levado ela de navio, de barco, para a região de Loreto. Mas não era possível explicar como eles não tinham, ao fazer este caminho, criado alguma ruptura na estrutura da casa ou tivesse realmente rompido por causa de um transporte que naquela época muito precário. Imagine que trazer uma casa inteira, porque ela não foi dividida. E aí é lógico, entra esta loucura que é o dom e a graça de Deus, que os anjos teriam transportado esta casa para um local. Este local não, porque se relata também essa estrutura em um outro lugar, esse lugar não teve ali aquela devoção que se pedia para aquela casa. Então os anjos teriam também levado esta casa deste primeiro lugar para Loreto, na Itália. E ali começou-se toda uma veneração deste lugar, transformando em um verdadeiro lugar de oração. E olha que a casa foi colocada ali no meio da estrada. Bom, não vamos entrar em tantos detalhes. Você está lá, pode ir lá também no meu canal, Padre Isaac Madureira, ela tem lá falando sobre essa estrutura. Também você vai encontrar documentários aí bem mais amplos, 1 hora de vídeo explicando aí como se deu todo esse percurso e mostrando também a casa de Loreto. Bom, e aí você percebe que os anjos levam essa estrutura e essa estrutura permanece intacta. E aqui eu quero colocar uma coisa importante. A consagração da nossa vida, da nossa casa aos santos anjos. Por quê? Porque ao fazermos isso é como se disséssemos aos anjos: leva a minha casa, leva a minha família com luz, para que as estruturas da minha casa sejam realmente como que apoiadas, né, sobre esses intercessores que são os santos anjos. Porque são eles, primeiro, que nos trazem um anúncio da palavra, e depois são eles que estruturam as nossas casas, estruturam para que a palavra possa ser compreendida. Muitas vezes a gente enfrenta batalhas para que a palavra possa permanecer em nossas casas. Quero fazer um convite a você: consagra a tua casa aos santos anjos, coloca a tua família e pede, sobretudo, a intercessão do anjo Gabriel para que a palavra tenha eficácia na tua casa. E ali você vai perceber que este carregar da presença dos anjos em relação à tua casa é preciso, porque muitas vezes nós estamos lidando em nossa casa com sentimentos de tristeza, desânimo, depressão. Quantos sentimentos difíceis têm batido na porta da nossa casa, desentendimento, divisões. E aqui entra a força e a eficácia da palavra para que possa ajudar a nossa família a romper essas estruturas que muitas vezes também passam por nós, pelas nossas debilidades a nível mental, a nível psíquico. Mas nós precisamos. E ali é muito mais do que saber, é uma dimensão de se lançar na fé. Então consagra a tua família. Quero terminar esta homilia fazendo uma oração que você também possa rezar comigo. Senhor Jesus, pela tua graça, pelo teu amor e sobre o olhar e a intercessão da Virgem Maria, quero te entregar a minha família, entregar a todos aqueles que moram comigo, pedir a ti que possas alicerçar a nossa casa sobre o teu coração. E por isso pedimos a intercessão dos santos anjos, para que eles possam carregar a nível espiritual a nossa casa, sustentar, proteger e guardar contra todas as insídias do maligno. Pedimos esta graça ainda mais neste dia tão especial,
aonde a todos nós comemoramos o anúncio do anjo Gabriel à Virgem Maria, o anúncio da tua presença. Que hoje seja, sobretudo, o anúncio da tua presença em nossas casas. Deus os abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.